Boa noite, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por nos dar mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta sexta-feira, abençoada pelo nosso Todo-Poderoso, com a graça do Espírito Santo. Amém. E pedir Ele que abençoe todos os irmãos, os seus familiares, os que estão aqui e os que não puderam estar. Obrigado, irmão. Você confiando que agora achei que você vai. O tempo de Deus tem seus mistérios, porém não nos cabe entender, mas confiar. O nosso tempo tem pressa, o povo é apressado. O dele, nosso Senhor Jesus Cristo, o tempo dele, enquanto o nosso é apressado, o dele tem perfeição. Esperar no Senhor pode ser a mais difícil das escolhas, mas Deus é dono do tempo e, como tal, determina o nosso hoje e escreve o nosso amanhã. Quem nele espera jamais será decepcionado, mas sim surpreendido. Mais uma sexta-feira abençoada para nós. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere sempre no Senhor. Tiago 1. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejas perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rostos, e se-lhes a dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense em tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece assim se murchará. Também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado,
porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concedido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças nem sombras de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contemplar a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, é nisto perseverar, não sendo ouvinte esquecidos, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes enganada o seu coração, a religião dessa é vã. A religião pura é imaculada para com Deus e Pai, e esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guarda-se da corrupção do mundo. Meus irmãos, não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentares para que traz os trajes preciosos, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te
abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós, mesmo e não vos fizeste juízo de maus pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Mas vos desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais. Meus irmãos, isso infelizmente que está dito aqui acontece dentro das igrejas. No mundo, a pessoa já é errado desprezar o pobre. E o pior de tudo, que os pobres, para puxar saco dos ricos, pisoteiam os outros pobres que nem ele. E isso Jesus não aceita, nem quem está no mundo, ainda mais dentro da igreja. Eu já reparei na igreja, quando chega um pobrinho, ele fica lá no canto. Se o pastor chegar para cumprimentar ele, chegar uma gravatinha, o pastor faz isso para ele e fica só de conversa com gravatinha. Jesus está vendo. Jesus quer que a pessoa procure cuidar dos que mais precisam. Os ricos têm dinheiro. Não é que a gente tem que negar uma palavra para o rico, né? Numa hora de dificuldade, se um rico precisar de uma palavra, né, Bruno? Você não pode negar. Agora, você excluir um pobre por causa do rico, Jesus não permite isso. E jamais irá permitir. Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado. Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarrarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juiz será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano,
e algum de vós lhe disser: ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes destes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta assim mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem também. Os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão querer. Tu sabes que a fé sem a obra é morta. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pela obra quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pela obra e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pela obra, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por todas as partes do mundo e pela eternidade. Nosso Deus é santo, santo e santo. Vamos glorificá-lo enquanto pudermos estar de pé. Agradeço a minha oportunidade. Amém. Obrigado.